Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês que estão nos acompanhando no nosso curso intensivo de teologia. Estamos chegando ao final da nossa primeira etapa deste curso, ou seja, do primeiro módulo, não é, na verdade, que é o Antigo Testamento 1. Nós estamos fazendo um estudo que passou pelo Pentateuco, pelos livros históricos e agora pelos livros poéticos. Já estamos quase no final deste módulo e hoje nós vamos falar com você sobre o livro de Eclesiastes. O nome Eclesiastes, que chegou a nós por meio da Vulgata Latina, significa literalmente membro de uma assembleia. Seu propósito foi, sem dúvida, o de expressar a ideia hebraica Kohelet, mestre de assembleia. O autor e data do livro de Eclesiastes é atribuída por alguns comentaristas a um filósofo hebreu, a autoria do livro. A tradição sustenta, tanto pelos judeus quanto pela igreja, é de que Salomão seja o autor deste livro. Agora, o propósito do livro é prantear os problemas ou as dificuldades da vida mais do que resolvê-los. O livro de Eclesiastes não traz muita solução para os problemas, mas os aponta e os descreve muito bem. Rodeado pela confusão própria das condições internas e sociais, seu único objeto parece haver sido descobrir o verdadeiro valor da vida. A grande pergunta de Eclesiastes é: vale a pena viver? Mas outras perguntas também são feitas. Que proveito ou benefício pode esperar-se afinal de contas? Em que consiste a mais alta felicidade do homem? Qual é o sumo bem? O autor vê a vida de uma forma de conta de ganhos e perdas, como também nós observamos em Jó capítulo 19, versículo 10. O livro apresenta uma lista de variadas modalidades do pessimismo, hedonismo, sofisticação e fé. Age dentro de um método filosófico indutivo que explora cada um dos campos do conhecimento antes de formular sua conclusão. Em resumo, faz 4 investigações em separado acerca do summum bonum, o benefício real da vida. Primeiro, a busca da sabedoria. Avalia as misérias que são comuns aos homens de todas as classes e descobre com trágica angústia que as coisas torcidas não podem ser endireitadas e que, na muita sabedoria, há muito enfado. E quem aumenta em saber, a parte de Deus, aumenta em dor. Em segundo lugar, Eclesiastes nos fala sobre a busca do prazer. Se volta desiludido da sabedoria para o prazer, porém descobre que também o prazer produz dor. Em terceiro lugar, o escritor de Eclesiastes nos fala sobre a busca do trabalho e das riquezas. Trabalhar e ganhar dinheiro são um princípio, a nova proposta do caminho da felicidade. Porém, depois vêm os questionamentos. Para quem deixar o que se conquistou com tanto esforço? E a riqueza acumulada também gera riscos. Não há nisto felicidade, conclui o pregador. A busca da fama é o quarto item tratado neste livro. Aqui está a quarta proposta para a felicidade. O bom homem é melhor do que um unguento precioso, capítulo 7, versículo 1. Aqui é discutida a divergência que há entre a sabedoria e a insensatez lisonjeira. Também aí não há felicidade. Eclesiastes constitui principalmente o ensaio de uma nova teodiceia, um novo conceito da providência de Deus. Segundo alguns estudiosos, o livro de Eclesiastes retrata uma fase ruim da vida espiritual de Salomão. Em suas perguntas cruciais sobre a vida, ele manifesta o tédio de um viver separado de Deus. Faz as perguntas, mas não encontra em si mesmo respostas convincentes para nenhuma delas. Para ele, tudo é vaidade. Ou seja, tudo gera o tédio.
O movimento da vida, o vai e vem de todas as coisas, parece não levar a nada, até que ele se acerta com Deus e o seu discurso muda. O livro retrata o pensamento do homem separado de Deus. Faz as suas perguntas, mas depois de uma conclusão óbvia, que aparece no final do livro, parece fazer descansar sua ânsia de respostas. Seu pessimismo cai por terra e ele descansa na sabedoria de Deus, para onde todas as coisas devem culminar. É a sua conclusão no capítulo 12, versículos 13 e 14. Então, assim, encerramos a nossa visão panorâmica do livro de Eclesiastes. Vamos entrar já em Cântico dos Cânticos, ou Cantares. Chamado de Cântico dos Cânticos, esse livro é uma poesia que trata do amor. Em hebraico, o seu nome é Shir HaShirim. Muitos liberais negam a autoria de Cantares por Salomão. Outros a sustentam com base tanto nas evidências internas quanto externas. O primeiro versículo atribui a Salomão a autoria, além de referir-se a ele 5 vezes. Salomão escreveu 1005 cânticos, de acordo com 1 Reis 4:32. As referências botânicas, árvores e flores, bem como as zoológicas, animais, indicam ao autor que conhecia a biologia. Salomão escreveu sobre isso de acordo com 1 Reis 4:33. Outra característica interessante é o conhecimento geográfico do livro. Faz referências ao norte e ao sul de Israel. Isto aponta para um tempo quando ainda o reino não estava dividido. Coincide, portanto, com a época de Salomão. Provavelmente o livro foi escrito em 970 a.C., assim que Salomão assumiu o trono. Neste tempo, seu harém era ainda pequeno, 60 a 80 mulheres. Cântico dos Cânticos é um poema ou uma coleção de poemas que descreve uma deliciosa fantasia, habilidade literária portentosa e como apreciação fora do comum dos encantos da natureza, a emocionante união entre dois amantes pelo casamento. Seu tema é o amor, que une um homem a uma mulher, que floresce entre as vinhas da Palestina ao chegar a primavera, descrito com riqueza de detalhes e uma cândida e espontânea liberdade de expressão realmente orientais. Como pode um livro de teor erótico figurar entre os livros sagrados, sobretudo quando não faz a menção de Deus? É a pergunta de muitos. Embora não fale de Deus diretamente, a palavra Yah, traduzida como Senhor, aparece no capítulo 8, versículo 6. A palavra apresenta uma denominação divina abreviada. Como que o livro é visto? Em primeiro lugar, como um drama. É uma apresentação teatral de uma série de acontecimentos que atingem um clímax. Ou o livro é um drama, ou é um ilídio lírico. Um ilídio lírico, uma obra que trata de cena campestre. Um romance de casamento? Pode ser também que o livro trate de um romance de casamento do rei Salomão com a Sulamita. Para os judeus, o livro foi considerado sagrado, por trazer uma alegoria que trata do relacionamento amoroso entre Israel e o Senhor. É um livro que tem sido mal interpretado e mal compreendido. Uns o veem como um livro erótico, outros como um livro meramente alegórico, tanto porque trataria de um relacionamento entre Israel e Deus, quanto da Igreja de Cristo. Somente por um significado oculto sobre as expressões claras do livro, foi que ele pôde ser classificado como livro sagrado. Os judeus, já desde o ano 90 d.C., viram nele uma alegoria do amor entre Yahvé e Israel. Interpretação esta extensamente desenvolvida no Targum e no Midrash, e adotada em seu fundo por Santo Agostinho e por Lutero. Em sua forma cristã, o amor de Cristo pela Igreja, este ponto de vista foi apresentado por Hipólito, Cipriano e, em tempos mais recentes, por Hengstenberg. Mas são muitos os comentaristas que não veem em Cantares o nome derivado do latim, uma alegoria do Antigo e Novo Pacto, mas a mística união entre a alma individual e Deus ou Jesus Cristo. Dentre eles são Orígenes, Teodoreto, Bernardo, Madame Guyon. A interpretação literal. Teodoro de Mopsuestia, em 429 d.C., foi o primeiro que protestou contra a interpretação alegórica. Por isso,
A interpretação literal é a que predomina. Os intérpretes modernos, que adotam um ponto de vista histórico, consideram o livro como uma coleção de poemas líricos que tratam do amor humano. Orígenes, em 200 d.C., o definiu como um poema nupcial, composto em forma dramática, e disse Jacobi, 1771, a obra tem sido completamente dramatizada das mais diversas maneiras. Um exame atento dessas tentativas revela a debilidade inerente da teoria que descreve o livro como um drama. A interpretação mais sensível e natural é que o livro de Cantares é uma antologia de poesias líricas e amorosas, mais do que apenas um poema. O livro consistia numa coleção de cantos nupciais que eram entoados nas cerimônias de casamento. Durante 7 dias, depois das bodas, o noivo e a noiva são entronizados e ele reina como o rei. Capítulo 3, versículo 11. Seus encantos são elogiados em termos extravagantes. Realizam-se em sua presença danças e jogos, e a rainha toma parte ocasionalmente em uma breve dança para exibir seus atrativos reais. Deve-se notar que o livro tem uma certa unidade literária. Qualquer que seja a origem ou forma original dos cânticos, provavelmente foram pedidos e postos na ordem atual, com o fim de apresentar um ritual para ser usado nas cerimônias nupciais. Em nenhuma outra composição literária, essa divina paixão tem sido tão maravilhosamente descrita como nas palavras que a noiva dirige ao seu esposo ao entrar no lar, completamente envolvida pelos laços matrimoniais. O livro tem basicamente 2 objetivos. O objetivo histórico, de comemorar o casamento de Salomão com a Sulamita, e o objetivo religioso, que é o de tratar do relacionamento entre Deus e o seu povo. Cantares de Salomão é um livro, um livro que é lido nas celebrações de Páscoa, bem como nas cerimônias de casamentos judeus. Assim terminamos o nosso curso intensivo de teologia, o nosso primeiro bloco, que é Antigo Testamento 1. E agora nós estamos partindo para o segundo bloco, que é o Novo Testamento 1. Vamos começar a falar sobre o período interbíblico no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam neste módulo do nosso curso intensivo de teologia. Que Deus o abençoe ricamente, meu querido irmão, e contamos com você para nos acompanhar no próximo módulo, que vai tratar do Novo Testamento, primeira parte. Voltaremos um pouco mais à frente também com a continuação do curso sobre o Antigo Testamento. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe ricamente a sua vida e o seu ministério, em nome de Jesus.